Bem, meus amigos e irmãos, nós vamos a um trecho de um livro muito importante do espírito André Luiz, na psicografia do Legionário da Boa Vontade, Francisco Cândido Xavier, nos domínios da mediunidade. O Dr. Bezerra de Menezes gosta muito quando eu leio esse livro, trechos dele, comento, porque o contato entre o mundo material e o mundo espiritual é compulsório. Quando você faz prece para quem, hein? Se não existisse nada do outro lado. Que há pessoas que frequentam reuniões religiosas e quando se fala em espírito e vida espiritual, elas ficam assim, mas ninguém voltou para contar. Se é realidade, então não tem crença nenhuma. Quem diz uma coisa dessas? E eu falo como amigo. E engraçado é que às vezes fazem preces essas pessoas. Eu estou fazendo para quem? Meus amigos, meus irmãos, jovens, crianças de boa vontade, amigos ouvintes, o mundo espiritual não é uma abstração, é uma realidade, ativíssimo, não é um dormitório. Jesus mesmo disse que o Pai Celestial não cessa de trabalhar, e Ele também. E os anjos da guarda? São espíritos, as almas benditas, espíritos, e o Espírito Santo? Quer dizer que o nosso pai, nossa mãe, nosso filho querido, nossa filha querida, o grande amigo, a grande amiga, o vizinho a quem tínhamos grande respeito, morreram, acabaram no túmulo? Não. Eu sei que vocês não desejam isso para os seus entes queridos, os seus amigos, nem para si próprios, ou para si mesmas. Não confundam filme de terror com vida espiritual. É que geralmente esses irmãos que fazem filmes assim são médiums, são sensitivos. Todo mundo é médium, todo mundo é sensitivo. Como é que você pode impor as mãos ou dar um passe se você não tem mediunidade? Está vindo essa força de onde? Claro que está vindo de Deus, do Cristo, do Espírito Santo. Como dizia o irmão Zaru, que é composto pelos espíritos de luz. E há também os espíritos que estão em atraso, são obsessores, por eles temos que orar também e pedir a Jesus que os afaste de nós e os leve para os lugares onde podem ser tratados, corrigidos, ou a criação divina será um fracasso. O diabo, o demônio, Satanás, será o nome que quiserem dar, é mais forte que Deus. Não é não. Mas nós precisamos conhecer a vida espiritual. E André Luiz tem sido muito útil com os seus livros, como Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, o irmão Flecha Dourada. E a humanidade precisa ser esclarecida. Saber por que nasceu, por que vive, por que morre, por que sofre. Todos têm direito de saber, até os irmãos ateus, que eu disse também que oram. Porque orar assemelha-se a meditar, ou muitas vezes é a mesma coisa. E quantos irmãos ateus meditam, sofrem, têm família, têm problemas no trabalho,
Tem pai doente, ou mãe, ou filho, ou está doente ele próprio, ou ela própria. O mundo tem que abrir-se para o amor fraterno, para alcançar a paz que ele, mundo, não pode nos dar, mas que Jesus pode, como ele mesmo afirma no Evangelho: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E já houve muitos fins dos tempos. Muitas transformações na humanidade, só que essa é grande. Olha o efeito estufa. As nações já se preocupam. Cientistas já dizem que é irreversível. E Jesus diz que se Deus não abreviasse aqueles dias, nem os escolhidos restariam. E quem são esses escolhidos? Aqueles que se tornam escolhidos por suas próprias obras, pela fé, não determinada fé, mas o sentimento que alimenta no coração a vontade de sobreviver, de lutar por um Brasil melhor, por uma humanidade mais feliz, como é o slogan da Legião da Boa Vontade, que por isso merece respeito. Obra patriótica, nunca deixou de trabalhar. Já dizia o Aparício Torelli, grande humorista e, como humorista, pensador brasileiro: a Legião da Boa Vontade é a demonstração inequívoca da capacidade realizadora do povo brasileiro. Mas vamos lá? Vamos aprender com André Luiz. Mediunidade Transviada, capítulo 27 do seu livro Psicografia do Legionário Chico Xavier, nos domínios da mediunidade. O doutor Bezerra de Menezes vai ficar muito satisfeito. Ele gosta desse livro. Vamos lá. Fala, André Luiz. Descera a noite totalmente. Quando penetramos estreita a sala, em que um círculo de pessoas se mantinha em oração. Várias entidades se imiscuíam ali, em meio dos companheiros encarnados, quer dizer, os desencarnados ou mortos, ou aqueles que já partiram para uma melhor, como costuma se dizer, ou para uma pior, conforme o comportamento na Terra. Mas como é que será para mim do outro lado? Da forma que você se comportar aqui, no mundo material. Então, estavam lá também os chamados mortos. Mas nós sabemos que os mortos não morrem. Jesus ressuscitou primeiro, o divino ressurrecto, para que nós pudéssemos mais tarde ressuscitar também, em espírito. O espírito é eterno, a carne para nada serve, ele ensinou. Mas vamos lá, voltar ao livro do André Luiz. A gente é forçado a fazer comentários, porque só de entrada aqui já tem uma coisa que muita gente não sabe. Que os espíritos dos mortos, eles caminham no meio da gente. E nós temos que saber estar em sintonia com os espíritos de luz. Por isso aí está a Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, promovida pela religião de Deus, por ser religião do amor universal. Voltemos ao velho André Luiz. Várias entidades se imiscuíam ali, naquele ambiente, aquele círculo de pessoas onde eles tinham chegado, em meio dos companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições, de vez que pareciam inferiores aos homens e mulheres que se faziam componentes da reunião. Às vezes, você vai numa reunião, não pensa que você é espírito de luz lá não, hein? Reunião, às vezes, de qualquer devoção.
Depende de você atrair os espíritos bons ou os espíritos maus. Por isso aquela prece do Papa Leão XIII, pedindo ao arcanjo Miguel que afaste de nós os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas que andam pelo mundo. Olha só. O velho Leão XIII, da encíclica Rerum Novarum. Porque às vezes tem diz assim, não, mas foi um espírito, não sei o quê. Às vezes é mais atrasado que todos nós juntos. Temos que pedir a Deus a proteção dos espíritos de luz, dos espíritos que são nossos anjos da guarda, do Espírito Santo das almas benditas. Apenas o irmão Cássio, um guardião simpático e amigo, de quem o assistente nos aproximou, demonstrava superioridade moral. Notava-se-lhe de imediato a solidão espiritual, coitado. Estava sozinho, apesar de cercado de outros espíritos, mas de baixa vibração, espíritos atrasados. Então ele estava só. Não tinha nem com quem conversar, porque a diferença de mentalidade deveria ser imensa. Então, notava-se-lhe, no irmão Cássio, de imediato a solidão espiritual, porquanto desencarnados e encarnados, vivos e mortos, para usar a linguagem mais comum. Só que os mortos não morrem, hein? A morte não existe, é um boato. Notava-se-lhe de imediato a solidão espiritual, porquanto desencarnados e encarnados da Assembleia não lhe percebiam a presença e, de certo, não lhe acolhiam os pensamentos. Não é a Assembleia Legislativa, a Assembleia disso daquilo, onde as pessoas estão reunidas com um fito, com a finalidade, é uma Assembleia de pessoas. Ante as interpelações do nosso orientador, informou algo desencantado. Meu irmão, por enquanto nenhum progresso. Não obstante os reiterados apelos à renovação, apelo que fazia a eles que estavam ali atrasados, temos sitiado o nosso Quintino com os melhores recursos ao nosso alcance, mobilizando livros, impressos e conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão. Nossos anjos da guarda fazem chegar até nós livros bons, boas vibrações, impressos, quer dizer, opúsculos, livretos, coisas assim. Mas aqui o nosso Cássio via que estava se esforçando, mas não tinha conseguido chegar ao ponto que desejava para despertar o Quintino, que vocês vão saber quem é daqui a pouco. O teimoso amigo ainda não se precatou, quer dizer, não tomou cuidado, não tomou atenção, não se preveniu quanto às duras responsabilidades que assume sustentando um agrupamento desta natureza. Quer dizer, não se pode brincar com as coisas espirituais, hein? Eu respeito todas as crenças. Eu sou a favor do ecumenismo das almas, quer dizer, dos corações. Porque se você fala em ecumenismo, você não pode excluir os ateus, os agnósticos. É irrestrito, é total, é para todos. Como a religião de Deus prega desde os seus primórdios. Ou nós nos entendemos, ou o mundo vai se tornar imundo, como a profecia do velho Isaías, do capítulo 24, do seu livro, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada.
Os homens emporcalharam a terra. Por isso poucos homens restarão. É melhor prestar atenção aí nas notícias a respeito do aquecimento da nossa querida terra. Muitos negavam, mas hoje a coisa está tão flagrante e ainda há aqueles que não querem prestar atenção. Eles acham que se acontecer alguma coisa com os outros países, não vai acontecer com eles. Engraçado, né? Eu estava vendo um programa, tem alguns anos, mostrando a situação no Alasca. A geleira se derretendo e como a temperatura subiu, e não pensei, você subiu 10 graus, é uma coisa pequena, mas fez com que o número de insetos, principalmente um besouro que termina com as árvores, crescesse fatorialmente. Então muita gente, mas muita gente mesmo, que morava em casas de madeira, lá no Alasca, porque madeira lá sobrava, teve que sair das casas porque elas estão desabando. Cada aquele besouro que está destruindo as florestas do Alasca, porque subiu a temperatura. Alguns dizem, não, mas sempre há épocas no mundo de aquecimento da atmosfera ou esfriamento. Mas cientistas, sem compromissos com trustes e outras coisas, eles dizem a verdade. O aquecimento é real e alguns já consideram irreversível. Depois o pessoal debocha do Apocalipse, debocha do Evangelho, quando Jesus fala na grande tribulação. No Apocalipse, quando lá está a profecia de que o sol se tornaria maligno, quer dizer, olha aí, a abertura da camada de ozônio, passam todos os raios, dos quais nós antigamente estávamos protegidos, e agora não estamos mais. E o que diz lá o Apocalipse? Que os homens ainda rangeriam os dentes e blasfemariam contra Deus. Quer dizer, que Deus é que tem culpa. Cria a casa para você morar, para você não ficar na rua, da amargura, e tem culpa. Bom, prossegue aqui o Cássio, dando explicações aos amigos, inclusive André Luiz, que estavam visitando aquele ponto de reunião espiritual. O teimoso amigo Quintino ainda não se precatou, não se preveniu, quanto às duras responsabilidades que assume sustentando um agrupamento desta natureza. Vocês já viram a responsabilidade perante Deus de um sacerdote? De qualquer crença. De um professor. Um professor é um sacerdote, um educador é um sacerdote, um pedagogo também é um sacerdote. Assim é que ele tem que pensar. Mas no sentido mais elevado, temos que pensar. Aulus buscou reconfortar o Cássio, que estava tentando convencer o Quintino a ser melhor, né? Mais responsável. Aulus buscou reconfortá-lo com um gesto silencioso de compreensão e convidou-nos a observar. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos. 2 médiuns, ou sensitivos, davam passividade a companheiros do nosso plano, quer dizer, do plano espiritual, que André Luiz está no plano espiritual, os quais, segundo minhas primeiras impressões, jaziam convertidos em criados autênticos do grupo, assalariados talvez para serviços menos edificantes. Claro, se o espírito não tiver luz, ele não vai fazer as coisas corretas e vai servir a qualquer pessoa que pensar uma coisa ruim, porque basta pensar, hein? Já atrai e põe aqueles elementos atrasados em ação. Pensem bem. Por isso a religião de Deus tem a campanha do bom pensamento. Mas voltando a André Luiz, entidades diversas, nas mesmas condições de atraso, enxameavam em torno deles subservientes ou metediças.
O fenômeno da psicofonia era ali geral. Falavam através dos sensitivos. Agora, o que falavam, hein? Um dia um amigo meu disse: fulano de tal fala muitas línguas. Eu disse: o importante é saber o que diz nessas muitas línguas. Pode estar desencaminhando muita gente. Nações inteiras. É bom saber falar muitas línguas, mas também saber o que vai falar nessas muitas línguas. Porque Jesus diz que pagaremos por um ceitio, que era a moeda menos valorizada naquele tempo, que tivermos cometido de errado. Os sensitivos desdobrados se mantinham no ambiente, alimentando-se das emanações que lhes eram peculiares. Quer dizer, eles ficam vampirizando o ambiente. O ambiente é pesado, eles são barra pesada. Raimundo, um dos comunicantes, sob as vistas complacentes do diretor da casa, conversava com uma senhora cuja palavra leviana inspirava piedade. Raimundo, dizia, tenho necessidade do dinheiro que há meses vem sendo acumulado em determinado órgão do qual sou credora prejudicada. Que me diz você de semelhante demora? Aí o Raimundo respondia: espere, minha irmã. Recomendava a entidade: trabalharemos em seu benefício. E a palestra continuava: a solução é urgente. Você deve ajudar-me com a ação mais rápida, expedita. Tente uma volta pelo gabinete do diretor Ranziza e desencrave o processo. Você quer o endereço das pessoas que precisamos influenciar? Raimundo respondia: não, eu conheço-as todas e sei até onde moram. Vejo então, Raimundo, que você anda distraído. Não se interessou pelo meu caso com a presteza justa. Você não está dando a mínima para o meu problema. Não, minha irmã, não é bem assim. Eu tenho feito o que posso. E enquanto a matrona baixava o tom de voz, cochichando, um cavaleiro maduro dirigia-se a Teotônio, um outro comunicante da noite, clamando indiscreto. Bem, mas nós vamos parar por aqui. Não cabe mais tempo hoje. Mas você vai saber, você, meu irmão, você, minha irmã, vocês todos vão saber qual é o tipo de conversa que vem aí. E depois vocês vão ver, no final, uma coisa muito curiosa. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Jesus, cuja misericórdia nos sustenta. É contigo que queremos a comunicação cada vez mais direta, porque tu és capaz de todos os milagres, de corrigir as nossas vidas e nos conduzir pelo caminho certo na direção do Pai Celestial, que está em ti e está em nós, porque disseste: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cada um vai fazer um pedido agora. Depois que fizemos a prece ecumênica de Jesus, o Pai Nosso.
E que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, às mulheres, aos jovens e às crianças da boa vontade de Deus. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Obrigado pela atenção de todos.